Agora, nós aqui da Band News FM entrevistaremos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Haddad está no nosso estúdio em Brasília, onde também estão nossos companheiros Túlio Amâncio e Ivan Brandão. Essa entrevista foi negociada com a nossa reportagem em Brasília. Eu jogo então para vocês, companheiros, para que façam aí a abertura e as primeiras perguntas ao ministro. Bom dia a vocês. Valeu, Megali. Bom dia a você, querido. Bom dia a todo mundo que acompanha a Band News FM nessa manhã de terça-feira. Desejo bom dia também ao Ivan, que está aqui, ao ministro Fernando Haddad, que gentilmente está aqui no estúdio da Band News FM. Ministro, obrigado pela participação. Obrigado a você. Vamos começar sobre o assunto de momento, ministro, que seria a sugestão que o senhor teria feito ao presidente Lula do nome do Guilherme Melo, né, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, para uma dessas duas cadeiras que estão disponíveis aí no Banco Central. O senhor de fato fez essa indicação? O mercado está chiando, dizendo que ele é muito petista, que o mercado está dizendo que ele não vai na linha que a Faria Lima deseja. E aí? Como é que é? O presidente Lula acatou essa recomendação do senhor ou não? Olha, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, é muito ruim quando uma pessoa vaza uma informação de uma informação sensível como essa. Em geral, Fazenda e Banco Central se mantêm muito recolhidos em relação a esses temas e só divulgam os nomes escolhidos pelo presidente, que, como eu já adiantei nas últimas semanas, está acolhendo sugestões, não da Fazenda nem do Banco Central. Ele ouve outras pessoas, né? Já aconteceu de uma pessoa que nem eu nem o Gabriel Galípolo conhecíamos, a gente analisou como um bom perfil que foi indicado por uma terceira pessoa. E a pessoa está lá e está indo muito bem. Então não é assim que funciona, né? Eu posso te atestar que o presidente não convidou ninguém ainda. Mas o senhor indicou o Guilherme Melo? Deixa eu ir por partes. Sim, vamos por partes. Até porque o mercado fica especulando em torno das coisas e a verdade é sempre o melhor remédio para tratar desse tipo de patologia, né? O presidente não convidou ninguém. 3 semanas atrás eu disse no quebra-queixo da Fazenda que ele ia nos chamar para conversar sobre isso oportunamente. Essa reunião ainda não aconteceu. O presidente é muito zeloso em relação a indicar pessoas com mandato. Porque quando você tem mandato, você não pode demitir, né? É diferente de um secretário nacional. Se eu tenho lá um secretário do Tesouro, secretário da Receita, o presidente, se entender que a pessoa não está desempenhando bem, ele pode chamar o ministro e falar, olha, vamos trocar essa pessoa. Não é o caso dessas agências todas, incluindo o Banco Central. Então ele é muito zeloso em relação a isso. Mas eu te atesto que o presidente não convidou ninguém. Porque a hora que isso acontecer, haverá o anúncio. Porque senão vai vazar. E não é bom vazar. É sempre bom anunciar quando a decisão está tomada. Dito isso, 3 meses atrás, quando eu imaginei que o presidente poderia encaminhar para o Senado as indicações, eu levei a ele para considerar 2 nomes que me parecem muito interessantes, né? Um deles é um economista que é professor catedrático em Cambridge, chamado Tiago Cavalcanti, e o outro é o meu secretário de Política Econômica, né, que trabalha 3 anos conosco, está fazendo um excelente trabalho, e eu imaginei, pelas conversas que tive com essas 2 figuras, que eles poderiam ser nomes a serem apreciados tanto pelo presidente do Banco Central quanto pelo presidente Lula. Mais que isso eu não fiz. Tem 3 meses que isso foi feito. De lá para cá nós não voltamos a conversar, até porque teve a crise do Master, da CVM e de tudo mais. E 3 semanas atrás ele disse para mim e para o Galípolo que ele ia nos chamar para conversar. Mas ele não tomou a decisão. Então o vazamento, se a pessoa quis ajudar, atrapalhou ao vazar, né? Se a pessoa quis atrapalhar uma sugestão, né? Ela agiu mal, né? Para
para os envolvidos. Por isso que temas como esse não são tratados da maneira como surgiu nos jornais. Ministro, Agora, eu acho estranha uma reação orquestrada, assim, até de ex-diretores, até deselegante, né? Tem o mais arrogante dos ex-diretores, que às vezes fala nos jornais, colocou a Selic em 2% e o câmbio desvalorizou 40%. Aliás, eu acredito que tenha sido um grande responsável pela derrota do bolsonarismo nas eleições. E fica essas pessoas falando de uma maneira como se houvesse uma conspiração contra uma coisa, contra outra. Mas qual é o sentido disso? Ex-diretores... Vou lembrar que eu também passei por desconfiança da Faria Lima, o próprio Gabriel Galípolo passou por desconfiança da Faria Lima. Sabe, não é assim que deveria funcionar uma sociedade minimamente civilizada. Até porque a escolha não foi feita. Se tivesse sido feita, eu diria. Então, essa é uma análise que o... Só para arrematar esse assunto, então. Os ex-diretores que se colocaram aí à disposição da imprensa para criticar o nome do Guilherme, dizem que... primeiro criticam o passado petista dele e dizem que seria uma interferência o passado política. Fascista de outras pessoas eu não critico, cada um tem uma opinião sobre as coisas. E dizem que seria uma interferência política no Banco Central. Por quê? Dito isto, o senhor garante que não haverá uma interferência política no Banco Central por conta das eleições? E esse outro nome que o senhor trouxe, o Thiago, qual que é o perfil dele? Olha, essas duas... Primeiro, que eu levo muito em consideração uma coisa que às vezes é deixada de lado nessas indicações, nessas sugestões. No meu caso, é uma sugestão, né? Não é um secretário que eu nomeio e o presidente pode demitir. É outra coisa. Mas, assim, são duas pessoas, primeiro, eticamente irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Eu estou falando de um professor de Cambridge, professor catedrático. Não estou falando de... essa turma que está criticando no jornal não sabe nem do que está falando, né? Talvez no Economista Sub-50 ele seja uma das grandes estrelas brasileiras no exterior. Então nós estamos levando à consideração do presidente pessoas sérias. Agora, o presidente vai escolher. Ele não abdica, com razão, da responsabilidade da escolha final ser dele, ouvidas as partes. Ele vai ouvir todo mundo, e vai chegar a uma conclusão. Agora, ele não convidou, isso que eu me ressinto. Quer dizer, nós estamos fazendo um noticiário baixo, né, de baixo nível, elucubrando teses. Teve um ali que disse, é porque o Banco Central não baixou o juro em janeiro. A conversa com o presidente foi em dois Copom para trás. Falaram em forçar também a baixa da Selic. Mas foi em novembro que eu conversei com o presidente. E nunca mais voltei a falar sobre o assunto com ele, porque ele não estava com a cabeça nisso ainda. Uhum. Né? E ainda não está, porque não convocou a reunião que disse que convocaria. Então, eu acho que está um pouco de baixo nível o debate e colocando uma figura pública de bom nível, que dialoga com todos os jornalistas que estão se prestando a esse papel absurdo, né? Conversa com todo mundo, recebe mercado, recebe todo mundo, expõe suas opiniões de maneira delicada, adequada, respeitosa, é um estudioso, um rapaz está estudando o tempo inteiro. Então, eu não entendi essa animosidade para cima de uma pessoa que não chegou agora, está há 3 anos, acertando projeções muito melhor do que o mercado, diga-se de passagem. Mas eu não quero ficar nisso, porque não é um assunto meu, é um assunto do presidente da República.